Então, pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, eu vou falar agora um pouco sobre a primeira, né, e talvez mais importante corrente protestante do, é, durante a Reforma, que foi o luteranismo. O luteranismo, antes de tudo, a gente tem que entender como que ele surge. Ele surge com um cara, um homem, um monge alemão chamado Martinho Lutero. Eu, inclusive, passei um link do filme, e o filme dele fala bem sobre isso, é muito interessante, explica bem a história do Martinho Lutero e mostra como ele lutou, né, contra assim, algumas práticas que a Igreja Católica tinha. O Martinho Lutero, ele era um cara católico e ele imaginava assim, ele não era contra o perdão dos pecados. Ele achava que a igreja tinha esse poder. Porém, esse perdão não poderia ser vendido, entende? Para ele, o perdão, a prática que estava errada, da venda, e não o ato de perdoar. Beleza. E aí ele começa a fazer várias críticas. Ele faz crítica contra a questão da veneração de santo. Ele começa a fazer várias críticas e a Igreja Católica fala, olha, Martinho, você está passando dos limites. E para o Martinho Lutero, o que foi talvez o ápice de tudo isso foi na questão da Basílica de São Pedro, que aí foi chamado de indulgência plena. As pessoas pagavam e o perdão, assim, até dos pecados que ele nem tinha cometido ainda, entendeu? E aí ele falou, nossa, isso é absurdo, não pode, tudo isso para construir a Basílica de São Pedro, né, que foi construída, se não me engano, durante o papado do Papa Leão X, se eu não me engano. Não tem, agora eu teria que dar uma olhada que eu não lembro de cabeça, mas acho que foi do Leão X. E ele criticou muito, e aí o que ele fez? Uma manhã ele pregou 95 teses, que ficou conhecido como 95 teses de Lutero, que eram o quê? Eram críticas que o Lutero tinha, falava assim, ó, e eu acho que isso aí que tem que mudar na igreja. E aí a igreja falou, não, peraí, vem cá, você vai se redimir, vai falar que isso aí é mentira e tal. Ele falou, não, eu não vou. Claro, por quê? O medo dele era ir e ser preso, condenado, né? Então ele falou, eu não vou. Então o Lutero, ele vai pra ele fica sob a guarda de um príncipe alemão, ele se esconde, tem toda uma história, né, em cima disso. E essas 95 teses e o movimento do luteranismo serviu também para outros movimentos surgirem junto com isso, né? Dentre essas 95 teses, o Lutero, ele era contra, né, o celibato, ele era contra, ele falava que o Papa não é infalível, que o Papa poderia errar, né, porque a Igreja Católica colocava, o Papa não erra, mas aí ele falava, não, o Papa pode errar. Ele criticava a venda de relíquias sagradas, ele criticava várias coisas dentro dos dogmas da Igreja Católica, né? E por isso ele foi perseguido. E no final ele acaba sendo excomungado da Igreja, né? Excomungado é assim, a pessoa vamos colocar num sentido bem expulsa da igreja. Ele não é mais, ele não pode mais frequentar, não pode, então ele é expulso da igreja, tá? Inclusive, se vocês tiverem assim, algum parente que seja bem dentro da Igreja Católica e saiba mais do que eu sobre isso, pergunta se as práticas de excomungar ainda são comuns. Eu acredito que não sejam comuns hoje dentro da Igreja Católica, tá? Mas foi o que ele sofreu naquela época. Ele sofreu, né? Foi excomungado. Então eu falei um pouco sobre o luteranismo. Agora no próximo vídeo, vou falar um pouco sobre as outras correntes protestantes, tá ok? Valeu!